Aleluia. Vou pedir para a pastora Alice vir rapidinho aqui. Pastora Alice orar pela pastora Patrícia. Vai estar pregando nessa noite. Amém? Amém. Você pode estender a sua mão? Ô papai, eis aqui, Senhor, a vida da tua filha diante do teu trono de glória, Senhor. Que o Senhor nessa noite, Pai, venha agora com teu poder sobre a vida dela, Senhor. Usando, Senhor, a boca dela, Pai, nesse lugar, como um chofar teu, Senhor. Que a tua palavra entre, Senhor, em cada coração como espada de dois gumes, Pai. Que o teu rio de águas vivas, Senhor, venha fluir nesse lugar, Pai, através da tua filha. Oh, Deus, tu já tens a usado, Senhor, e continua, Pai, fazendo cada vez mais através dela, Senhor, para a honra e glória tua. Assim nós oramos, abençoamos a sua vida, a sua casa, a sua família, e que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Ficar de pé mais uma vez. A gente está adorando ao Senhor. Sentir de cantar esse louvor antes da gente ministrar a palavra.
é tudo que nós precisamos. Amém? Glória a Deus. Você já ouviu aquela música? Caminhando no longo deserto que parece nunca terminar, né? Aí depois tem uma outra música que fala: você me leva ao deserto pra falar de amor, né? Aí um é um longo deserto, aí depois o deserto que me leva pra falar de amor. Aí depois tem a outra música que fala assim, ó: o deserto não é o meu lugar. Daí a gente fica meio perdido, né? Que um deserto é longo, o outro Deus me leva para falar de amor, o outro não é meu lugar, o deserto. Então nós vamos falar sobre 3 tipos de deserto que a Bíblia fala. Amém? Amém. A Bíblia fala de alguns desertos, não só de 3, mas de outros, que o povo do Senhor e os personagens bíblicos passaram, né? O deserto, como eu falei, é o lugar onde eles passaram. Vocês vão me perdoar que eu estou bem resfriando. Deserto, então, é lugar de passagem, né? Não é a minha origem, não é o meu lugar de início, de start, né? Onde Deus me salvou. Mas também não é o meu fim. Amém? Dos desertos que nós precisamos passar muitas vezes e vamos passar e já passamos, né, irmãos? É um lugar de passagem. Então não é a nossa origem, não é o nosso fim. O Senhor tem um bom futuro, um fim que nós desejamos para a nossa vida, como diz na palavra, eu tomo posse dessa promessa. Mas nós precisamos passar durante a nossa vida aqui na terra por muitos desertos. E alguns desertos que nós passamos são altos e baixos que a nossa vida tem. Por isso, nós fazemos, nosso coração faz tum-tum, 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 tum-tum. Né? É um baixo, um alto, um baixo, um alto. Então, nós temos que passar por situações, muitas vezes, indesejadas, que nós não queremos. Outras que nós estamos ali, felizes. Mas a vida é feita de altos e baixos. E quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente pensa que os desertos acabaram. E que tudo vai ser um mar de rosas. E que vai ser só coisa boa. Mas não é. O deserto é um lugar árido, um lugar de muito sol escaldante. E também de muito frio. O deserto é um lugar de areia, sem vida, sem plantações, sem vegetais, sem flores, sem aquela beleza da natureza. É um lugar de areia, né? É um lugar de víboras, acho que é víboras, né? Que são aquelas víboras que tem no deserto, aquelas cobras que estão ali, que se tu anda pelo deserto, elas estão escondidas, de repente elas saem da areia e te picam. Então não é um lugar muito agradável e é um lugar sem água. Sem a água, sem a vida. Nós somos feitos de quê, irmãos? De água. Nós somos feitos da água que é Jesus. Nós somos alimentados por Ele. Então muitas vezes nós passamos por desertos ali, ansiando, uma terra seca, ansiando pela chuva, ansiando pelas águas que vêm do Senhor. Amém? O deserto mais conhecido na palavra, qual que é? Deserto que o povo de Israel passou no Egito, né? Eles passaram assim que eles saíram do Egito. Eles foram para onde? Para o deserto. Viveram quanto tempo lá? 40 anos. Nesse deserto eles passaram por Sir, por Sur, por Sim, por Refidim, e até que eles se firmaram, vamos dizer assim, um tempo maior no deserto de Sinai. Então eles passaram por vários desertos com vários nomezinhos ali. O povo de Israel, junto com Moisés, que libertou o povo das garras de Faraó, e eles foram andar nesses desertos. O primeiro, eu já tenho uma ministração tremenda
sobre o primeiro, que são as cabanas, né? Um dia eu prego para vocês, se eu já não preguei aqui. Monta a cabana, desmonta a cabana, e assim foi o primeiro deserto. E já reclamaram, já começou a murmuração pela falta de água, 3 dias no deserto. Já ministrei aqui sobre a murmuração. E depois eles passaram por Refidim, de Refidim pararam lá no Sinai, depois de 3 meses. E no Sinai vocês sabem que foi um deserto de quê? De murmuração. Um deserto de saudade do passado. Ah, mas quando eu era do mundo, eu tinha mais do que eu tenho agora. Não adiantou, pastora Meira, dar o dízimo, porque eu tinha mais lá no mundo do que agora. Quando eu era do mundo, não era tão difícil assim, não tinha inimigo. Agora eu tenho inimigo que eu tenho que guerrear. Quando eu era do mundo, olha, as lutas eram até mais tranquilas. Porque o inimigo não incomoda quem está do lado dele. Agora nós temos um opositor, amém? Amém. Ele incomoda quem está do lado de Deus para tentar nos tirar da presença do Senhor. E lá nesse deserto do Sinai, o povo foi provado. Então existem desertos da nossa vida que nós vamos passar, que você vai estar sendo provado. Provado na sua fé, provado na sua constância. Se você vai ficar firme, independente da circunstância, do que tem acontecido. Se você vai ficar firme mesmo quando você estiver com vontade de comer uma coisa, você não tem dinheiro para comprar aquela coisa que você está com vontade de comer. Então, quando mexe no estômago, parece que ele é um Deus. Parece que o nosso Deus é um estômago. Tem um versículo que fala sobre isso. Que compara o estômago com Deus. Que quando mexe no estômago, a gente já começa a questionar se Deus é por mim. Tudo que vocês falaram aqui, desde a abertura até os louvores, só confirmando a palavra. A Dianara falou aqui, onde está o teu Deus? As pessoas vão dizer que não estão acontecendo as coisas na tua vida. Porque você está passando por um deserto. Para você ser provado a sua fé. Para você passar pela prova. Quando um professor dá uma prova para alguém, é para aprovar aquele aluno. Para aquele aluno ver que tudo que ele aprendeu, ele agora sabe. Amém? Então o deserto do Sinai é um deserto de aprendizado, que o povo aprendeu quem era Deus. E o que Deus podia fazer por eles. Abriu o mar vermelho, fez o povo de Israel passar. Destruiu o faraó e seus soldados, mostrando para eles quem ele era. Quando a gente está num deserto difícil, muitas vezes estamos ali aprendendo algumas coisas. E a gente tem que perguntar para Deus, o que é que eu tenho que aprender agora? Que olha, Jesus, esse deserto está difícil. Me ensina o que eu tenho que aprender com essa lição. Para mim não continuar no deserto. Porque quanto mais rápido a gente aprender, mais rápido vamos sair desse deserto de aprendizado. Amém? E de teste, de prova. E o Senhor faz a prova com você, você vai tirar 10. Para você sair logo daí. Não ficar 40 anos nesse deserto. Mas também no Sinai foi o quê? Além de aprendizado, foi de provisão. Não tinha tudo, não tinha codorniz, não tinha banquete, não tinha muita coisa boa. Mas tinha maná todos os dias, o maná não faltava. Claro, a gente quer carne, a gente quer picanha. Mas se vier a carne moída, glória a Deus, veio a carne moída. Contra filé ali, né? Tá bom? Como é que é? A carne moída não é contra filé. Esqueci o que é. Paleta! Olha aí. Glória a Deus. Que venha então a carne moída pela alface, né? Glória a Deus. O deserto do Sinai mostra a provisão. Eles aprenderam, eles entenderam que eles precisavam depender única e somente do Senhor. Quando a gente está bem de vida, bem com dinheirinho no bolso, cheio da grana, a gente pensa, eu não preciso de Deus. Eu fiz, eu conquistei, foi a força do meu braço. Aí a queda é certa para quem é escolhido. Aí vem queda.
para você entender que você só tem força porque Ele deu. Você só tem inteligência porque Ele deu. Você só tem sabedoria para abrir um negócio porque Ele te deu. E se alguma coisa de boa aconteceu na minha vida foi porque Ele fez. Tudo é dele, por Ele, são todas as coisas. A glória, pois, a Ele. Amém? Então assim, obrigada Jesus porque o Senhor me deu. Mas não é porque eu tenho dinheiro e estou conquistando coisas que eu vou deixar de ser dependente dEle. Eu dependo dEle ainda. Basta a gente cair de joelho e ficar com o joelho mancando, que daí tu vai ver o que é bom ficar sem um pedacinho. Não é. Já deu trabalho, já ficou difícil. Só um joelhinho machucado. Imagina, né? Se eu não dependo do Senhor. Não, eu dependo. Amém? Então ali no Sinai, foi deserto de sinais. Então quando Deus está mandando muito sinal, eu já sei que a gente está lá naquele tipo de deserto, de aprendizado. Então Deus tem que mandar sinal para lembrar, né? Não se esquece, não te preocupa, eu estou contigo. No deserto do Sinai, o Senhor mandava coluna de fogo para aquecer eles. O Senhor dava tudo de mão beijada, comida, a roupa crescia com eles, o sapato crescia. Só eu sei que a minha filha, não precisei comprar roupa para minha filha. As roupas cresceram junto com ela, porque Deus mandava uma estação antes para ela. A pastora Aniceia pegava da Sara, da minha filhada, e separava lá, quando chegava o inverno, ela separava todas as roupinhas de verão que não serviam mais na Sara, davam para a Anne. Então, no inverno, a Anne já ganhava as roupas usadas da Sara. Entende? O Senhor dava 6 meses antes para eu não murmurar, para eu não reclamar, para eu não dizer assim, mas vai faltar roupa para minha filha. Nunca faltou. Era deserto financeiro na nossa vida, mas era deserto de alegria, de provisão, de que eu via compra chegando na minha casa. Tinha dias que eu abria a porta 9 horas da manhã, uma irmã tinha passado às 5 da manhã na verdureira e tinha deixado a sacola, fruta, verdura e legumes para mim. No inverno a irmã Nice foi lá em Nova Trento levar um edredom, né? É verdade, com uma cesta linda de comida. Nunca vai... E eu uso o edredom até hoje, é só o que eu uso. Glória a Deus, amém? Deus faz. No deserto também é lugar de provisão, de que Ele mesmo faz por você. Quando a gente sai do deserto, a gente tem que começar a trabalhar, fazer um pouco mais, suar, enfrentar gigante. Uma vez a apóstola Patrícia falou isso para mim, eu não gostei. Eu disse assim, acho que eu quero voltar para o deserto. Porque quando ela disse assim, tu tá no deserto, mas quando tu sair, minha filha, tu vai ter que ralar, ela disse para mim, a apóstola Patrícia. Vai ter que trabalhar mais, vai ter que suar, vai ter que ir atrás das coisas, ter criatividade e enfrentar os gigantes. Tu tá no deserto, Deus está suprindo tudo. E é verdade, Ele supria tudo, irmãos. Tudo. Amém? Amém. Então assim, pode ser longo essa dependência, essa liberdade financeira que você espera, essa prosperidade, né, em todas as áreas, às vezes uma saúde, às vezes algo diferente que você almeja, a salvação da sua família, às vezes está demorando, é um deserto que está demorando, mas o Senhor está mostrando os sinais. Perceba os sinais, perceba ali a coluna de fogo te aquecendo à noite, perceba de dia a sombra do Senhor te protegendo, perceba o Senhor falando através dos seus servos, como falava na boca de Moisés. Amém? Era assim que o Senhor fazia no deserto do Sinai. Então o deserto do Sinai é o deserto do aprendizado, da dependência, da provisão, dos sinais, das provas, sim, mas para a gente sair aprovado. Amém. E quanto menos a gente reclamar desse tipo de deserto, mais rápido vamos sair dele. Começa a agradecer por esse deserto. Um dia uma pastora amiga nossa, hoje ela está desviada do caminho, mas eu perguntei totalmente sem sabedoria, irmãos, vocês vão ver que a gente não é perfeito, tá? Só para avisar. A gente erra, e quem muito fala, peca no falar.
E eu assim, ó, muito ignorante. Cheguei perto dela, tinha falido, o marido dela faliu a empresa. E eu cheguei e perguntei para ela, como é que tu tá depois da falência do teu esposo? Não era essa frase que eu tinha que ter perguntado. Eu tinha que ter falado de outro jeito, né? Meu Deus. Eu perguntei assim, na hora, ela muito sarcástica. Ela sempre foi sarcástica, sempre foi meio irônica, né? É do tipo dela ser mesmo. E essa pastora olhou pra mim e disse assim, tô curtindo cada momento. E aí eu pensei, é verdade. Na hora eu vi que ela ficou ofendida e respondeu ironicamente, mas eu pensei, é mesmo. Ela tem que curtir cada momento mesmo. E eu fiquei quieta, obviamente, saí, deixei por isso mesmo. Não tinha... Quando a gente quer consertar, a gente piora as coisas, né? Então eu peguei e só saí. Aí eu disse, é mesmo, né? Ela está curtindo. Se o povo do deserto curtisse cada momento que eles viam os milagres, que eles viam o maná descer, que eles viam a roupa crescer, que eles viam Deus mandar falar com eles, mandar trovão, relâmpago, eles ficaram até com medo de subir na presença do Senhor, Deus se manifestando poderosamente. Glória a Deus. Eles tinham que ter curtido. Então, se você está passando por algum deserto parecido com o Sinai, vamos curtir. Vamos dizer obrigado pela provisão. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pelas coisas que o Senhor tem feito. Amém? Amém. Outro deserto. Deixa eu só pegar aqui a minha colinha. Existem vários. Tem o de Midian, onde Moisés fugiu do Egito depois que ele matou um egípcio, que foi a preparação do chamado dele. Tem o deserto de Parã, que foi os israelitas, Ismael ali. Ali Ismael habitou após ser expulso com Agar, que significa o isolamento e sobrevivência sob a proteção divina. Tem o deserto de Zin, que Miriam morreu ali, Moisés feriu a rocha, que foi um teste de fé e obediência. Tem deserto de se a gente vai se irar ou não, é o deserto de Zin, né? Esse aqui eu passo de vez em quando com os filhos. Estou no deserto de Zin, nesse exato momento, meu marido, ele só me aconselha assim, não se ira, não responde, não briga com ela, não fere a rocha. Olha, Deus usou ele para falar isso para mim ontem à noite, ele nem sabia o que era pregação. Então eu estou no deserto de Zin, onde a gente tem vontade de ferir a rocha por causa dos murmuradores. Aí o Cristo diz, não fere a rocha. Não faça igual a Moisés. Esse é o deserto que eu estou passando. Ore por mim, para me sair desse deserto. Amém? Amém? E tem o deserto de Judá, que eu quero falar um pouquinho mais. O deserto de Judá, ele abrigou 3 personagens bíblicos. Davi, quando estava fugindo de Saul. João Batista, preparando o caminho do Senhor. E Jesus, ali quando ele foi ao deserto, enviado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, conduzido ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. Para o quê? Para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Né? Jesus foi ao deserto conduzido pelo Espírito. Existem desertos que nós vamos ser conduzidos pelo próprio Espírito Santo para sermos o quê? Tentados pelo diabo. Vai vir as tentações e é o próprio Espírito Santo que vai permitir essas tentações na tua vida. Para você usar a palavra e dizer, não, eu já sou casado, não vou trair minha esposa. Não, eu já sou comprometido com a minha igreja, não vou para a sua não, pastor, desculpa aí o convite. Eu tenho um chamado. Lembrei agora dos pastores me convidando para frequentar a igreja deles. Né? O meu irmão do louvor, quantas vezes ele estava lá no ministério conosco e vinha os pastores das outras igrejas, vai Gabriel, se tu viesse para a minha igreja, ia ser uma bênção, tu não queres vir para a minha igreja? Aí meu irmão Gabriel dizia assim, não, já estou comprometido com a minha igreja, desculpa aí, pastor. Né? Estou só um exemplo para a gente rir um pouco.
Mas quantas coisas, né? Às vezes uma proposta para você de um trabalho que vai te corromper, ou que você vai fazer uma balança injusta, ou que você vai sonegar, ou um trabalho onde você vai ser sócio de alguém que é ímpio, e aí vai dar errado, né, irmãos? Sociedade com ímpio não dá certo. Então aí vem aquela proposta assim, ó, tu vai ganhar milhões, e só que o cara é ímpio, aí tu vai ter que dizer não, obrigado. Né? Então são tentações, né? E Jesus estava com fome, ele tentou na fome. Jesus estava pronto para começar o seu ministério. Ele disse, não precisa passar esse trabalho todo. Eu te dou morrer na cruz, para quê? Para que carregar a cruz? Para que sofrer? O evangelho é só coisa boa, não precisa ficar sofrendo. Né? Eu vou te dar todos os reinos deste mundo, se você prostrar para me adorares. Vou te dar fama, vou te dar conhecimento, vou te dar tudo. E ele respondeu com a palavra, com a palavra, com a palavra. Amém? Amém. Guarde a palavra no teu coração para você não pecar contra o Senhor. Tem um salmo que diz isso, escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E quando vierem as tentações, a gente usa a palavra e diz, não, a palavra diz isso e eu vou fazer o que a palavra diz. Amém? Então esse deserto é um deserto de Judá de esconderijo, onde Deus escondeu Jesus ali para que ele pudesse ser preparado, treinado, provado também, tentado, para depois cumprir o chamado. Às vezes o Senhor te escondeu e está te escondendo e você pensa, meu ministério ainda não foi, eu ainda não estou fazendo o que eu gostaria de fazer para Jesus. O Senhor te escondeu por um tempo, mas para te preparar, amém? Para você dizer não às tentações, para você ficar santo, santo, firme e poder ir lá e realizar o ministério da forma que Ele quer, do jeitinho que Ele quer. Davi também tinha um chamado, Davi também tinha algo para fazer, propósito para cumprir. Mas ele precisou ir para esse mesmo deserto que Jesus foi, Judá. Para quê? Para ser cuidado por Deus, para não morrer, entendeu? Então tem desertos que é um esconderijo, deserto que não é ruim, deserto que é onde Deus está ali, nos levou para nos guardar do Saul, que vai tentar matar a nossa voz profética, o nosso chamado, a nossa missão. Mas depois o Senhor vai nos levar para a nossa missão. Amém? Amém. Deserto de Judá fala de arrependimento do homem chamado João Batista, que ficou no deserto pregando. As pessoas, elas idolatram o microfone, elas querem ser vistas, aplaudidas, elas querem uma igreja enorme com telão aqui, de LED, né? Elas querem cantar ali. Mas se a gente convidar para eles frequentar aqui, cantar aqui, que não vai ser filmado, que ninguém vai ver, eles vão dizer, não, eu vou continuar frequentando lá naquela lá. Às vezes naquela lá que ele está, tem 30, 40 ministérios de louvor, mas eles querem estar lá, entende? Porque lá tem a LED, tem a filmagem. E aí tu convida para vir na igreja pequena, não quer. É igual nós. Vamos começar uma célula para 2 pessoas, para 3? Não, eu queria estar lá na igreja do fulano e tal, onde já tem 30 pessoas na célula para eu pregar para eles. Para eu mostrar que eu sou um cara. Não. Amém? Amém. Não, nós vamos fazer e cumprir o propósito que o Senhor colocou para a nossa vida, assim como colocou na de João Batista. João Batista não tinha microfone, nem LED, pregava era no deserto mesmo. Uma vida de jejum, comendo mel, comendo gafanhoto, renunciando até um casamento, uma família, para servir ao Senhor. E gente, quando ele terminou de cumprir, o Senhor levou ele para o céu. Quando ele podia talvez desfrutar da presença do Senhor Jesus, não deu.
Ele ministrou, ele preparou o caminho do Senhor e ó, cabeça cortada numa bandeja e foi para a glória. Então, enquanto a gente está no deserto, a gente tem que dar glória a Deus, porque é sinal que a nossa cabeça não vai ser cortada ainda, amém? Quando o Senhor disse assim, acabou o teu propósito, tchau e bênção para nós. E amém por isso, estaremos com Ele. Na hora que acabar, estaremos com Ele. Amém? Mas se ainda não acabou o seu deserto, que você vai ter que pregar o arrependimento e ser criticado por não pregar muitas vezes a motivação, não pregar para as pessoas só as partes boas do mindset, né? Só pregar ali, seja feliz, né? Fale coisas boas, pense em coisas boas. Essa parte é muito boa, né? O pastor Christian ministrou só prosperidade, prosperidade, prosperidade aqui, né? Uma série de prosperidades. Mas a gente tem que lembrar que tem a parte do arrependimento. Então o deserto é o lugar de nós nos arrependermos e lembrarmos das nossas obras mortas. Jesus nem tinha vindo ainda e ele já estava batizando. Ele já estava dizendo, ó, enterre esse teu velho homem de uma vez. Vai abrindo mão do pecado, vai se arrependendo dos teus erros. Ei, acorda. Jesus está voltando, amém, irmãos? Nós temos que nos santificar mais. Temos que nos santificar mais. Amém? Amém. Esse deserto de estarmos sendo preparados, escondidos por Deus para um propósito, para que Ele nos leve para esse propósito, ele passa e ele é bem mais rápido do que o da provisão, do que da dependência. Ele é mais rápido. Amém? Amém. Eu não sei qual é o teu, mas eu sei que Deus vai fazer você viver esse deserto de uma maneira que você vai sair vitorioso dele. Amém. Você vai vencer as tentações, você vai vencer o diabo, você vai voltar arrependido e você vai voltar protegido por Deus para cumprir seu propósito como Davi. Amém. Que foi rei assim como Deus determinou. Então, se Deus determinou algo para a tua vida, vai acontecer. Amém? Amém. E o outro deserto é o deserto de Berseba, onde 1 Reis, deixa eu pegar aqui só um pouquinho. 1 Reis 19, do 4 ao 8. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de gesta, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira-me a vida, pois eu não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob gesta, mas eis que o anjo tocou e disse: levanta-te, alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a deitar-se. Até aí tá bom. Amém? Elias, depois de fazer tudo o que ele tinha feito, ficou sabendo que Jezabel tinha dado ordem para matar ele. Depois dele orar, um homem como eu e você, orou e não choveu mais sobre a terra. Tu tem poder para orar e a chuva parar? Tu tem poder para orar e a chuva descer? Já tentou, irmão? Dizer se a chuva vai chover tudo ao redor, mas na minha casa não vai chover. Já fez isso? Faça. Vamos exercitar a fé, amém? Vai vir vendaval, mas aqui não vai vir. Eu disse para o Cristian, amanhã vai chover e vai vir um vendaval perto das 5 horas da tarde. Aqui em Canelinha, o ciclone, blá blá blá. Ele disse, não vá. Eu, tá bom, Elias. Pensei comigo, não falei, só pensei. Tá bom, Elias. Não vai chover.
E não vai vir vendaval. E não choveu. Amém? Não choveu sábado. Meu Deus, eu ficava olhando aquele sol e dizendo, tá bom, Elias, não choveu. Elias fez o que fez, gente. Elias enfrentou os profetas de Baal. Mas ele é ser humano como nós, e ele teve medo, ele estava cansado, ele estava estressado, foi muito estressante o que ele passou. Dizem que ele ficou deprimido. Então, existem desertos em que estaremos cansados depois de uma guerra. Depois que a gente enfrenta guerras espirituais, às vezes a gente cansa dessa guerra espiritual que a gente passou. Foi forte demais. E o Senhor respeita essa guerra. Amém? O Senhor respeita o teu tempo de tristeza, de cansaço. E ele foi para o deserto de Berseba para fugir, para descansar. E o anjo fez o quê? Serviu ele. Não deixou ele morrer lá. Ele até desejou a morte, olha, até queria morrer. Mas o Senhor diz o que para ele? Não vai morrer coisa nenhuma. Vai cumprir o teu propósito, come aí, bebe. E vai cumprir o teu propósito. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, Elias. Elias, vai cumprir o teu propósito. Esse deserto é o deserto onde nós somos o quê? Consolados, servidos por Deus. Então assim, a pessoa está deprimida, ela tem que se reerguer. Não. Ela vai se reerguer, mas é pelo poder de Deus. É com Deus servindo ela, é com Deus consolando ela, é na força do Senhor. O Senhor vai renovar a vida dela. Ela vai sair da depressão, amém? Amém. Vai sair desse deserto de tristeza, de que a luta foi tão grande que a pessoa deu uma caída. Mas você tem irmãos, você tem amigos, você tem uma igreja. Não sofra sozinho, não se isole, não fique nesse deserto. Saiba que Deus vai te alimentar, vai te dar pão, vai te dar alimento, e você está aqui sendo alimentado pela palavra, amém? Amém. Então se o teu deserto é a depressão, é o cansaço, é a fadiga, saiba que Deus está aqui te alimentando com a palavra dele para te dizer, estou te dando esse pão, mas eu quero que você cumpra o seu propósito. Não vive isolado. Porque o deserto é lugar de isolamento, é lugar da gente ficar sozinho. Jesus quis ficar sozinho para orar. Então tem deserto que a gente vai precisar ficar sozinho para orar. Sim, tem deserto que a gente vai falar de amor, como diz aquela canção. Sim, tem deserto que a gente vai ser provido. Sim, mas tem deserto, irmãos, que a gente precisa sair, não ficar sozinho não. Pode comer o pão aí, pode comer o vinho, não vive isolado. Queria que ela colocasse ali para mim, abrir Lucas 8, 29. Perdão, depois eu volto ali. Coloca Provérbios 18, 1 e o 2. Provérbios 18, 1 e 2. O solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Pode pôr na linguagem de hoje para mim? Esse ali? O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer seu modo de vida. O número 1, o versículo 1. O solitário busca seu próprio interesse. Ah, tá. Coloca na linguagem de hoje ali para nós. Esse versículo meu marido ama, né? Para ensinar que a gente precisa congregar, para ensinar que a gente precisa estar junto. Que a brasa junto do braseiro, ela apaga. Que a gente precisa estar junto como irmãos em Cristo. Então nós não podemos nos isolar. O isolado que vai para o deserto porque ele quer ir para o deserto, porque ele não aguenta mais as pessoas, o que fizeram com ela, comigo. Me traíram, mentiram, fofocaram, me enganaram, me caluniaram. Não aguento mais ser humano, vou me isolar dentro de casa, assisto culto. Hoje eu assisti 2 cultos. Foi uma bênção. Assisti o culto da Reino, assisti o culto da Viviane Martinello, o pastor Telmo pregou. E aí o pastor Telmo prega a palavra que eu ia trazer hoje. Eu disse, opa, viu?
Ele tem 12 mil pessoas assistindo. Eu tenho 12 pessoas assistindo. Mas nós vamos pregar a mesma palavra. Que o Espírito é o mesmo. Amém? Quem vive isolado busca o seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E o 2? O tolo não tem prazer no entendimento, tão somente em revelar a sua opinião. Nós tínhamos uma célula que a irmã que cedeu a casa, ela só queria dar a opinião dela. E aí ela virou meme na igreja, né? Que o apóstolo Luiz Carlos, a apóstola Patrícia dizia assim, a minha opinião. Então tudo que o apóstolo e a pastora colocavam de ideias para fazer na igreja, coisa nova, ela dizia assim, não, mas a minha opinião é que é assim, assim. Ela sempre era do contra. Lembra? A minha opinião, olha, a minha opinião é do tolo. O tolo quer sempre revelar a minha opinião, não é essa. E, entendeu? Claro, irmãos, deixa eu arrumar aqui também. A minha opinião é no sentido assim, ó. O que importa é que eu pense, para que eu vou lá num grupo de pessoas frequentar uma igreja se eu penso diferente? Porque a parede não pode ser preta, e agora a parede aqui é preta. Né? Então assim, ó, meu Deus, a ceia tinha que ser no primeiro dia da semana, tá fazendo no segundo, então pra mim não dá. Essas coisas pra mim não dá. Então eu fico em casa, assisto o culto e tá tudo certo. Aí não ama, aí não precisa amar, né? Se eu fico em casa isolada, eu não preciso amar. Eu não preciso me ferir de novo, porque já me feriram, por isso que eu fico em casa. Eu já fiz isso. Eu já quis ficar em casa para não ferir ninguém, porque eu estava amarga, e para ninguém me ferir, porque eu estava doente emocionalmente. Mas eu tive que sair do deserto da solidão, de ficar isolada, porque quem fica isolado é o tolo mesmo. Eu só estava preocupada com a minha opinião, com aquilo que eu pensava. Não estava preocupada mais com as vidas, não estava mais me preocupando com os irmãos, com o que eu podia contribuir, não estava preocupada em usar os meus dons para servir. Então, esse deserto a gente tem que sair, amém? Vamos sair desse deserto de isolamento, de não querer mais. Provérbios 11, 14. Quando não há uma direção sábia, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, para nós não cairmos, irmãos, nós precisamos uns dos outros. Porque aí nós vamos ouvir o conselho dos velhos, o conselho dos anciãos, e quem já passou algumas experiências. E nós vamos ouvir a opinião das pessoas, nós vamos ter o que? Segurança de que vai dar tudo certo. Peça conselhos, na multidão de conselhos da sabedoria, mas peça para a pessoa certa, amém? E 1 Coríntios 12 vai falar que o corpo, ele não é feito de um só membro e de que nós precisamos uns dos outros. Meu joelho faltou e que dor, e que eu preciso dele para mim funcionar. Você é mão, você é unha, você é pé, você é olho. Tira um braço seu para ver, vai fazer falta. Então o corpo só é corpo junto. Eu fico em casa e eu recebo igual. Não recebe. Porque a mão sozinha, ela não é corpo, mas a mão ligada no braço, ela é corpo. A mão sozinha é uma parte do corpo que vai morrer, porque ela não está ligada. Vai faltar o sangue, falta as veias, falta a conexão. Nós nascemos para viver junto. Amém? Amém? Quando Deus fez Adão, Ele disse assim, não é bom. Não é bom o homem ficar sozinho. Tem que trazer uma ajudadora que seja oposta a ele. Ajudadora idônea quer dizer Ézer, que tem qualidades de Deus para completar esse ser humaninho. Então você que tem uma esposa, você achou um tesouro. Se você ouvir ela, você vai ser mais abençoado. Amém? Nem sempre ela vai ter razão em tudo, mas escute a sua esposa. Porque Deus colocou ela no seu lado para te fazer crescer, para te fazer prosperar. O homem que é amoroso com a sua esposa vai prosperar. O homem que maltrata a esposa, Deus fecha a janela do céu e as finanças dele não vão para frente.
Amém? Então, se você for um marido que abençoa sua esposa, que trata ela bem com honra, você vai prosperar financeiramente, é o que a palavra ensina. Amém? Começa a fazer umas coisinhas boas, né? Falar bonito, fazer uma cartinha e levar café na cama, né, amor? Lavar a louça. Hoje eu lavei. Eu só vi ele assim, indo pro cantinho. Quando ele viu eu lá lavando a louça, ele ficou todo feliz. Glória a Deus. O corpo, ele não é feito de uma pessoa só, ele é feito de uma comunidade. Então a gente nasceu para estar junto. Amém? Já estou encerrando. Paulo e Marcos, eles andavam juntos. Mas eles brigaram. Quando Paulo estava morrendo, lá em 2 Timóteo 4, quiser colocar ali para nós. Eu acho que eu não botei o versículo. Estou bem? Hoje eu estou bem. Não botei o versículo. Deixa eu achar aqui. Quando o apóstolo Paulo estava nas últimas da vida dele, ele lembrou que tinha alguém que tinha sido importante na vida dele, que tinha feito parte da vida dele. E ele queria uma visita de alguém, não estou achando o Timóteo também. E ele queria uma visita de alguém. E ele disse, olha, eu estou sozinho aqui. Só tem uma pessoa comigo, então eu quero a tua presença. E eu quero, Timóteo, traz também o Marcos, porque ele me é útil no ministério. O apóstolo Paulo e Marcos, eles brigaram porque Marcos não foi numa viagem com ele. E aí o apóstolo Paulo ficou dodói que ele não foi na viagem missionária com ele. E disse, Marcos, então agora tu não vai mais comigo, tu não quis ir, então agora tu não vai mais. E aí eles ficaram brigados, se desentenderam. Aí Marcos foi andar com Pedro. Então vou para a igreja do Pedro, tá, Paulo? Tu não quer que eu vou para a tua? Então vou para a igreja do Pedro. E ficou lá com Pedro. E aí o que aconteceu? Quando ele estava indo, ele disse, olha, não me resta muitos dias, vem me visitar Timóteo, mas traz Marcos. Ele me é útil no ministério. Ele lembrou de se reconciliar com aquele que ele tinha brigado. No começo, na sua imaturidade, ele pensou o quê? Não preciso de Marcos. Eu não preciso do Marcos. Mas quando ele amadureceu espiritualmente, ele disse, não, preciso do Marcos, ele me é útil ainda. Não, preciso do Marcos sim. Amém? Amém. Glória a Deus. Você não nasceu para ficar sozinho. E Deus vai botar Marcos, pessoas que são desagradáveis muitas vezes. Pessoas que vão te incomodar ou que vão contrariar você. Mas são úteis no ministério. E quando você se tornar maduro, você vai entender que até essas pessoas fazem parte do processo. E vão te abençoar. E vão fazer você crescer como pessoa. Tem um chaveirinho lá em casa que diz assim, se não é bênção, é lição. Se a pessoa não é muito bênção do teu lado, mas vai ser uma lição para a tua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Isaías 43:19 diz que o Senhor fará brotar água no meio do deserto. Amém? O Senhor vai trazer vida no meio dos nossos desertos. Eu faço uma coisa nova que já está para acontecer, não percebeis? Eu vou fazer o quê? Um caminho. No deserto, rios no ermo. Vocês estão percebendo as coisas novas que Deus está fazendo na Ibra? Amém? Aqui, lá em Tijucas. O Senhor está fazendo coisa nova na sua vida, na sua casa. O Senhor não está avivando? Você não está com mais sede de Deus? Mais som de Deus? Está vindo avivamento sobre o Brasil. Vamos pegar a nuvem para nós. Não fica fora desse avivamento. Deus está avivando todas as igrejas vão crescer de novo, irmãos. Agora são os últimos dias. Ele disse que derramaria do Espírito Santo nos últimos dias. Vamos beber dessas águas. Mateus 24:13 diz que o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não importa se o deserto que você tem passado é um deserto
do Sinai de prova de dependência, se é um deserto que você ainda parece que está escondido, não está cumprindo tudo que Deus ainda quer, um deserto de arrependimento ainda, de você abrir mão do seu pecado, de algumas coisas que você tem que se lavar nas águas do batismo, ou se é o deserto de Berseba, que você está ali cansado, afadigado com tantas coisas, de todas as lutas da sua vida que você já viveu, não importa. Você vai sair de todos esses desertos. O Senhor vai fazer um caminho no meio desse deserto para você sair. Rios no ermo, o Senhor vai conduzir a sua vida. Em nenhum momento, em nenhum desses desertos, o Senhor deixou de estar. Todos os desertos que os personagens bíblicos passaram, o Senhor Jesus estava ali. O tentador também estava, mas Jesus também estava, né? Deus estava, a presença do Espírito Santo de Deus estava, porque eles são um só. Amém? E Lucas 8:29, se puder colocar ali. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele, e prendia-no com algemas e correntes. Mas ele, quebrando as correntes, era impelido pelo demônio para lugares desertos. Uma pessoa endemoniada também vai para o deserto, mas é outro tipo de deserto. Não foi esses que eu falei. É um deserto onde a pessoa é escravizada, oprimida. É um deserto de escravidão, de opressão, um deserto de lodo, um deserto onde esse demônio que tinha nesse servo, desse irmão que Jesus libertou ele, vocês sabem, né, que nesse texto aqui de Lucas 8, os demônios foram tudo para os porcos, para a manada precipitada no mar. O demônio fazia isso, levava também. Tem um deserto que o demônio leva, mas nós não estamos nesse deserto. Amém. Tem um deserto que é o demônio que leva, que não é o Espírito Santo de Deus que leva. É o demônio. E esse deserto tem muitas pessoas lá. E o Senhor vai nos usar nos nossos desertos para tirar essas pessoas desse tipo de deserto. Do teu deserto, que às vezes parece difícil, você pensa, não posso fazer nada para Deus, porque olha o deserto que eu estou passando. Olha o meu deserto, que difícil, ganhando vidas para Cristo, quando eu estou ali lutando por uma vidazinha minha. Ficar firme na fé. Mas tem desertos terríveis que pessoas estão vivendo, de opressão, prisioneiras do inferno, muito piores do que o nosso, onde nós já estivemos. Lá, deserto de morte, nas trevas, onde nós já estivemos. Mas Deus usou alguém para nos resgatar de lá. Então Deus vai te usar para resgatar as pessoas desse deserto também. Amém? Amém. Tirar as pessoas do inferno, tirar as pessoas da escravidão do diabo. A pastora Alice estava contando que no encontro que ela foi agora servir a Deus, 6 pessoas endemoniadas. E Deus usou ela no deserto que ela está passando, na dor que ela está passando na família, para viver outras pessoas, avivar outras pessoas, expulsar o demônio das outras pessoas. Glória a Deus por isso. Então as dores que nós passamos vão servir para consolar as pessoas. Muitas pessoas. Amém? Essa palavra eu espero que te encoraje a viver feliz essa semana. Agradecido por tudo que o Senhor tem feito, pela provisão de cada dia, pelo pouquinho que o Senhor já tem feito, pelos milagres, pelos sinais, pela prosperidade de cada dia, pelo pão nosso de cada dia que Ele tem te dado, pelo sustento, pelas roupas que o Senhor tem te dado, né? Pelo alimento, pelo arrependimento que Ele tem te ensinado e por tudo que Ele fez na vida das pessoas. Ele vai continuar fazendo. Que seja uma semana sem murmuração. Faça um jejum. Eu não vou reclamar. Não tenho nada para reclamar. Tem uma música que fala assim, não tenho nada para reclamar. Uma procuração eu tenho para Deus. Não tenho nada para reclamar.
muitas coisas, vai dar vontade de reclamar, mas nós não vamos reclamar. Amém? Nós vamos clamar. Clamar é pedir. Se tiver alguma coisa me incomodando, eu vou para os pés do Senhor e vou dizer para o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Sabe aquele louvor, Os Teus Sonhos São Meus, do pastor Cris Duran? Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, cada servo teu aqui, Senhor. Hoje é domingo, é dia do Senhor. É dia de nós dedicarmos nosso tempo para o Senhor. Senhor, o que nós podemos te dar num domingo como esse é o nosso tempo, e ainda é tão pouco, Senhor, que nós fazemos para Ti. Diante de tudo que o Senhor já fez por nós. Pedimos perdão, Senhor, por toda a nossa inquietação nesse momento, toda a nossa vontade de ir para casa. Nós pedimos perdão e entregamos aqui agora no Teu altar, porque nós queremos nos conectar contigo. Nós vamos dedicar agora os próximos minutos para Ti, Senhor. De uma forma especial, de uma forma diferente. Coloque diante do Senhor os teus desertos agora, meu irmão. Eu queria que a música ficasse bem alto, para que você abrisse a sua boca em oração e dissesse: Senhor, eu estou enfrentando esse deserto. Estou passando por isso, mas eu creio que Tu és o Deus da minha provisão. Tu és o Deus que me tira do vale, Tu me tira, Senhor, do lodo, Tu me tira, Senhor, desse lugar que eu estou. Coloca mais alto o louvor. Coloque a sua vida em oração. Diga: Senhor, eu quero sair, Senhor, desse deserto, mas eu Te agradeço por tudo que eu tenho passado. Pergunta: o que eu tenho que aprender, Jesus? Me ensina agora, me fala, me revela. O que está faltando, Senhor, para eu sair desse deserto? Me mostra. O diabo não está nos levando, é o Senhor que está nos levando, Ele que está nos conduzindo. É o Senhor que está te conduzindo, cada passo teu. Coloque a sua vida diante dele e diz: Senhor, dirige os meus passos, Senhor, me leva para o lugar que o Senhor deseja, Ele vai dar aquilo que o teu coração anseia. Só agradeça por tudo que você tem passado. Você vai alcançar e você vai saber que em todo o tempo o Senhor estava contigo. No meio do deserto, no meio da tribulação, do problema. Os problemas que você tem hoje são os problemas dele. Os teus sonhos são meus. Os teus problemas são meus, diz o Senhor. A tua vida também é a minha vida, diz o Senhor. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. E os teus sonhos eu realizarei. Tome posse, saia daqui diferente de como você entrou. Tome posse. Sim, Senhor, os filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito Santo. Senhor, o Senhor está conosco e nós vamos, Senhor, nos alegrar e contar, Pai, as bênçãos que temos recebido. Obrigada, Senhor, obrigada. Eu sei que há uma ponte, eu sei que há um caminho no meio do deserto que vai nos levar, Senhor, que vai nos conduzir para o lugar certo, para as vitórias, para as bênçãos, Senhor, e nós tomamos posse disso.
Eu sei, Senhor, que quem anda com o Senhor não anda sozinho. Aleluia. Você é amado do Senhor, amém? Você é amado do Senhor. O Senhor nunca deixou de te cuidar. Ele te cuida, Ele te ama. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé. Só quero dizer que o deserto é o lugar de cumprir o ide. Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. E o ide se faz lá fora, né? Nos nossos desertos. Quando cumprimos o ide no deserto, né? Deus nos abençoa, Deus nos prospera, Deus cuida de cada um de nós. Nós não podemos estar no deserto sem fazer o ide. Porque se a gente estiver no deserto e esquecer do ide, a gente vai permanecer no deserto e não vai ser um deserto bom. Porque o ide é a razão da gente estar aqui. A igreja não subiu ainda porque nós temos uma missão para cumprir. Amém? Então Deus nos leva para o deserto só para uma coisa, para cumprir o ide. É simples assim. Faça o ide e Deus vai cuidar de você. Amém? Amados, eu quero só deixar os avisos. Terça-feira agora, essa semana, nós vamos ter uma macrocélula, né? Onde a gente vai juntar o pessoal de São João, Nova Trento, Canelinha, Tijucas, tudo num lugar só. Então, terça-feira, às 20 horas, aqui na igreja, nossa macrocélula, para homens, para mulheres, para todo mundo da igreja, e você pode trazer convidados, porque a macrocélula, ela diz respeito ao ID, tem proposta evangelística. Então você pode cumprir, né? Eu e minha esposa, ajudem a gente em oração, tire um tempo de oração para estar orando por essa macrocélula. A macrocélula também tem objetivo evangelístico, né? Faz muito tempo que a gente não faz, mas Deus colocou no meu coração que a gente precisava fazer uma macrocélula. Até para todo mundo que é de Tijucas, Canelinha, São João, todo mundo está junto, né? E saber que nós não somos aquele povo isolado lá de Tijucas, ou povo isolado de São João, ou povo isolado de Canelinha, não. A igreja hoje ela tomou uma outra dimensão. Então esse é também um dos objetivos, da gente juntar todo mundo, que já vai ser um ensaio para domingo. Nós vamos estar antecipando o dia da família para o próximo domingo agora. A gente queria fazer no dia 23, mas o irmão Hamilton, né, esposo da irmã Vera, ele conseguiu para a gente um local aqui no Cobre, um sítio que tem ali, Voneca, né? É um lugar que tem uma estrutura muito boa, a igreja ganhou, a gente não vai ter custo nenhum, então é um presente. A gente sabe que não vai dar para, quem sabe não vai todo mundo conseguir estar junto, mas fica aí o convite. A gente vai começar às 10 da manhã. Eu tinha comentado 9 da manhã, mas eu vou mudar para as 10 por quê? Porque no sábado, às 20 horas, vai ter uma vigília. Não sei se está ali, dia 15. A gente vai ter uma vigília, que a gente foi convidado, eu e minha esposa, aqui na igreja do pastor Gabriel, Igreja Batista da Esperança. Então a gente foi convidado para tocar ali na vigília. A gente vai estar no culto sábado lá em Tijucas. Do culto a gente vai direto para a vigília, eu e minha esposa. É obrigatório aí? Não é obrigatório, mas a gente recebeu o convite. O pastor Cristian vai estar lá com a pastora Patrícia. Se vocês quiserem participar também, estão convidados, né, a partir das 20 horas. Eu e minha esposa só vamos chegar perto das 10 horas mais ou menos, porque a gente vai estar no culto em Tijucas. Provavelmente eu vou conversar com o Guilherme para ver se ele consegue encaixar a gente ali umas 10 até umas 11, ou das 11 à meia-noite, porque de manhã, no outro dia, a gente tem o dia da família, né, que é prioridade nossa. Então, só recapitulando, terça-feira, 8 horas, macrocélula aqui. Não vai ter célula em São João na sexta, e não vai ter célula dos homens na casa do Nunes amanhã, tá? Porque é uma única célula aqui. Talvez o pessoal de São João a gente bota em prática aquela ideia nossa, né? Aí já é uma outra conversa. Então, terça-feira, 20 horas aqui. Essa semana não tem escola de fundamentos.
Sábado temos o nosso culto em Tijucas, quem quiser ir lá. Vigília na igreja do pastor Gabriel a partir das 8 horas. E domingo de manhã, ali no sítio do vô Neca, a partir das 10 da manhã, o dia da família. Lembrando que cada família pode levar o prato de comida que você comer na sua casa. Os homens podem organizar aí para de repente estar levando uma carninha, fazer uma carne. As mulheres podem combinar de fazer uma maionese, né? E a gente compra um pão na padaria com maionese e carne, já está tudo resolvido. Podemos combinar entre as mulheres também. Uma ou duas mulheres levam uma jarra de café, ou levam um pó de café para fazer lá, né? Para a gente fazer um cafezinho. É ruim de fazer café? Então de repente leva a jarra pronta de casa. Tá bom? Para a gente também ter um tempo de café. Como vai começar às 10 da manhã, já começa com um cafezinho, né? E vamos até umas 4 da tarde, mais ou menos 5, que à noite tem culto aqui não. Preciso de uma irmãzinha para ajudar a limpar o chapéu no sábado. No sábado. Amém? Glórias a Deus. Convida os seus parentes, né? Filho, Isso, quem quiser pode convidar filho, parente, lá o lugar tem bastante espaço, né? Amém? Pode convidar, não tem problema. Ô pastor, a gente pode conversar no grupo mesmo ou a gente vai de fora? Pode conversar no grupo. A gente tinha criado um grupo antes só para isso, né? Mas pode usar o grupo da Ibra ali mesmo. Tá bom? Alguma dúvida? E aí na outra segunda já vai ter o culto das mulheres, tá? Então vai ser um final de semana aí intenso. Vamos aproveitar porque já está chegando o final do ano. E aí final do ano a gente vai dar aquela pausa, né? Mas vai manter os cultos normais, né? Mas as células vão dar aquela paradinha, né? Aquele descanso de um mês. Então, é isso. Amém? Glórias a Jesus. Vamos estar orando então. Pai, vem cá, Pai. Vem cá liberar a palavra bênção final aqui. Para te não perder o costume. Ele vem tão bonito aí com essa roupa azul aí. Então já libera a bênção. Ficamos de pé, querido Deus, Pai amado. Te pedimos, meu Deus, agora, em nome de Jesus, nos dê uma semana de bênção, semana de paz, de livramento, para a honra e glória do teu nome, nós te aplaudimos para o Senhor. Amém.